Eu recebi um pedido de como construir a comunicação, a adaptação da língua portuguesa para Libras. Geralmente, nas aulas, eu faço uma construção com os alunos. Eu trago um texto. Esse texto, ele vai buscar palavras-chave para depois a gente fazer a compreensão de como construir a frase. Não é fácil, porque é diferente da língua portuguesa. Vai precisar romper alguns paradigmas mentais que a gente ficou inculcado desde que foi ensinado a falar. É outra língua, afinal de contas. Mas não é só a questão do falar a língua, é compreender como o surdo pensa, como ele constrói o seu pensamento e como ele traz a língua de sinais. De antemão, eu vou fazer uma afirmativa, da qual não tenho medo de errar, nem tampouco medo das críticas, de que o surdo fala como pensa. Ele não elabora o raciocínio como nós elaboramos. Porque nós elaboramos a partir dos nossos pais. Nós aprendemos a falar com os nossos pais. A nossa mãe que nos insere na língua. A língua materna, a língua da nossa mãe. Na oralização. Quando nascemos, é a nossa mãe, com seu saber materno, que nos acolhe, que nos convoca para o mundo da comunicação, para esse mundo real. Ela inicia com a oralização, meu bebê, meu mimê, com aquela manhez de tratamento com o bebê. 2, 3 anos depois, fala direito, não é assim não, corre. Ela começa a trazer, ela começa a construir no nosso pensamento, no nosso raciocínio, a forma linguística da comunidade. A cultura é materna, o conhecimento é materno, a língua é materna. A criança surda, filha de pais surdos, é uma situação. Mas isto é raro. O mais comum são crianças surdas, filha de pais ouvintes, consequência de uma meningite, de uma rubéola, de uma coqueluche, de um remédio que foi antibiótico altamente tóxico, ototóxico e tantas outras situações, o acidente, o que for. Não vou discutir essa questão da saúde. Mas a mãe é oral. Ela fala com a língua oral. E ela não sabe, não tem noção de como inserir essa criança. E ela começa falando, meu bebezinho, meu assim, meu assado, muitas vezes sabendo ou não se tem a surdez ou não. Mas a criança não tem significado mental, afetivo, do olhar, da afeição, do acolhimento, da subjetividade, da afetividade, não tem aquele registro. Mas a língua é materna, é oral. Então a criança surda, a língua materna é oral, não é língua de sinais. Fica logo bem claro assim, não é a Libras, jamais. Quem disser isso, está mentindo. Onde é que eu quero chegar com isso? É que esta construção da criança surda, ela é visual, ela é visogestual, aquela criança. Então quando ela vê a bola aqui. Esta bola, ela já imediatamente, ela quer é esta bola. Ela está construindo o sinal a partir do objeto que pegou, do que viu, ou do que está lá. E ela fez o objeto aqui na mão e representou para dizer o que ela quer. E daí ela vai dizer, isto aqui é meu. E ela quer.
Então ela foi, colocou a mão, pegou, colocou e trouxe. Esse é o verbo querer. Foi que ela pegou primeiro? A bola. Depois ela disse o quê? Quero. Então bola, quero. Substantivo, verbo. Onde é que fica o sujeito? É ele próprio que está falando. Então, iniciando esta discussão, vamos começar a pensar agora neste conjunto de frases, neste texto que eu trago para você, para cada um de vocês. E eu pergunto, de uma frase de um texto deste, sábado passado, eu fui a uma festa de casamento, logo que cheguei, dei de cara com um garçom bêbado, tinha tomado todas, estava carregando uma bandeja, uma lata de cerveja vazia e uma camisa do esporte. Um time de futebol aqui de Recife, só para constar. E logo fiquei com raiva dele e pedi uma média bem gelada. Foi quando ele me disse que a freezer quebrou e que a festa foi adiada para o próximo sábado, isto é, se consertarem a freezer, porque ela é tão antiga que ainda funciona a gás. Fiquei preocupado com a noiva e perguntei, onde estava o casal? Daí ele me respondeu, foram tomar... E caiu desmaiado, de tão bêbado que estava. Leia e releia essa frase. Qual é a informação mínima necessária para ficar bem compreendida para passar para o surdo? Dessa frase. Vamos lá? Procure palavras-chave. Localize o pensamento focal. A informação que não pode faltar. Eu vou esperar um pouquinho. Pense. Vamos refletir juntos. Algumas pessoas vêm dizer, sábado passado, festa, casamento, garçom bêbado, lata de cerveja vazia, freezer quebrou, festa adiada, próximo sábado. Ou seja, vão pegando palavras-chave, mas que não reverbera o pensamento do sujeito surdo. Não reflete, não corresponde ao pensamento do surdo. Para que você possa entender o seguinte, neste conjunto todinho, só tem 2 ou 3 sinais que tem que ser para ele. A festa? Não tem. A geladeira? Quebrou. Se ele perguntar, por quê? E agora? Quando vai ser de novo? Cadê as pessoas? Você vai dando os detalhamentos. Mas se não, é isto aqui a informação principal para ele. Faz parte do entendimento do sujeito surdo, do mental. Ser objetivo, direto, claro, preciso. E até certa forma, bruto. É assim que eu entendo. E é assim que a gente precisa fazer para que ele possa ter acesso. Isto não quer dizer que depois não vá provocar nele a curiosidade. Para ele buscar saber o porquê, o como e o onde, daí facilitar e aprender a abrir mais a mente para entender mais as coisas. Se não, muito objeto, muito claro. Muitas vezes a gente diz assim, é seco, não tem a docilidade da língua. Para tentar entender o porquê pode ter acontecido isso. Vamos primeiro entender o seguinte, qual é a importância da audição no indivíduo? Primeiro, despertar outros sentidos. Eu estou aqui, eu escuto o ruído de um animal, de uma cigarra, vou procurar saber o que é, vou procurar olhar, vou procurar entender do que se trata. A audição ajuda e contribui na construção da comunicação. Você escuta e você oraliza, e você falou certo, falou errado, fala de novo, não é assim que se fala, não é essa palavra, foi o que você disse, o que é que você quis dizer? E aí você então está nessa construção. Com isso, contribui com o desenvolvimento cognitivo, com o mental. Porque no momento que você está afetivamente envolvido com o seu sujeito, com a subjetividade também bem construída, você vai estar envolvido com a aprendizagem. Senão você vai ter inteligência, mas não aprende. Então é essa percepção que eu tenho que trabalhar com vocês. Você vai ter uma interação com o mundo e a interpretação do mundo. Para poder compreender através da audição, você vai mapear o ambiente, você vai saber distância, você vai saber o tempo que leva. Por exemplo, nós sabemos que o ruído do trovão vai depender da distância.
em que a relação ao raio que a gente vai ver enquanto fenômeno, para saber o raio, trovão, tempo, está muito longe, está muito perto, são reflexões que a gente tira na escola. Uma explosão, um fogos muito perto, que foi bem aqui, foi nessa rua, foi na rua do vizinho, uma freada de um carro, foi onde? Foi perto, foi longe. São essas aprendizagens que a audição ajuda, que o surdo não tem. Um outro comprometimento é a questão do retorno auditivo. Como ocorre o retorno auditivo em mim? Se eu falar uma palavra errada, eu escuto. Eu escuto e corrijo. Então, porque eu disse, não era isso que eu queria dizer, mas eu estou escutando. O surdo não tem um retorno auditivo. Então, muitas vezes, ele fala uma frase, ele repete a mesma frase 2, 3 vezes mais, porque ele se esquece, ou não sabe, ou não percebeu, que ele já colocou aqueles sinais, já fez aquele discurso. Daí eu precisaria trabalhar com o sujeito surdo, com videogravação, para ele tomar consciência do que ele está falando e como está falando, para a gente fazer o processo de avaliação mais eficiente. Mas voltando à nossa discussão, é por isso que fica difícil trabalhar essa construção de como ele fala, como ele pensa, na construção frasal. Eu fiz uma vez uma questão de prova de universidade, para seleção de professor, e também para outras provas, nem me recordo mais, que colocava assim: a construção frasal, VSO, SVO, quer dizer, verbo, sujeito, objeto, objeto, verbo, sujeito, sujeito, verbo, objeto, perguntando como é que o surdo construía. Minha pergunta básica: quem é o surdo do seu discurso? Se tem residual, se usa aparelho, se fez implante coclear, se foi oralizado, não deveria nem ser considerado surdo. Por lei, ele tem o direito dele. Mas ele é diferenciado. Não se pode na escola dizer, são meus alunos surdos. Mas se tem residual, vai aprender muito fácil. Eu quero ver o sujeito profundo, sem residual, sem ter aprendido a oralização, sem usar aparelho, para a gente começar a construir com ele uma outra forma de ensinar, que não é a pedagogia surda. Longe de mim jamais defender esta aberração fabricada pela comunidade surda. Pedagogia surda é uma cópia da pedagogia humana adaptada para o surdo. E nem de perto do que o surdo de fato precisa aprender. Porque eles dizem que é apenas visual. E o surdo não é só visual. Nós temos 5 sentidos. Falta-lhe a audição e os outros. Então eu tenho que ter estimulação precoce para as crianças, para trabalhar todos os demais sentidos, para fazer uma via compensatória para a audição que está faltando. Mas vamos voltar. Veja como eu saio desviando assim, até porque é muita informação, mas vamos voltar para o foco. Eu preciso, para o surdo, construir uma frase. Melhor dizendo, eu preciso, para me comunicar com o surdo da forma correta, para construir a frase, para ele que me compreenda, pensar como ele pensa. Porque ele fala como ele pensa. Então, de forma clara, objetiva, direta, assertiva, sem rodeio, de forma até bruta. Então vamos pensar, como é que a gente vai construir esse texto? Qual? Ingredientes para fazer um bolo. Como é que você vai dizer isso para o surdo? A palavra ingrediente não tem datilologia. Então eu vou colocar, não tem sinal, e eu vou colocar então datilologia? Não. Porque não adianta colocar a palavra em datilologia. Se ele não sabe o conceito da palavra, não vai adiantar a palavra. A mesma coisa de colocar o intérprete ficar na frente da sala de aula. Vou desviando de novo, mas é verdade. Está lá o intérprete, se o surdo não souber o que é que está se colocando, não está resolvendo nada. Aí entende o contexto, mentira do intérprete, mentira feia, pesada. Está lá o professor, não coloca uma imagem para fazer a associação do seu conteúdo. E o intérprete só é sinal, não tem aprendizagem. É uma vergonha esse teatro que estão fazendo aí nas escolas de todo o Brasil. Não estão ensinando. Se não colocar a imagem associada com o sinal, fazendo a construção, macro, micro, com detalhamento, com construção, com descrição visual sinalizada, aplicada, e depois voltar para poder compreender, não vai haver aprendizagem. É um grande teatro para surdo profundo. Os outros eu não estou falando surdo profundo.
Voltando para a frase. Eu preciso definir nessa frase, ingredientes para fazer o bolo, o que é o foco. É o bolo. Do bolo, o que é que eu quero fazer? Os ingredientes para fazer o bolo, então é o que eu preciso para fazer o bolo. Então, bolo, preciso o quê? Lembra da bola? Bola. Quero. E no caso, trouxe para mim. Quero para mim. Aqui o bolo. Bolo, preciso o quê? O quê? Nessa frase simples. Vamos para outra frase. Uma xícara de açúcar para misturar com uma colher de manteiga. Novamente eu pergunto, qual é o produto? Açúcar e manteiga. Qual item? Xícara. Quantidade? Uma. Depois, o que é que eu vou fazer com ela? Misturar. No caso, essa aqui, misturar, não se aplica para isso. Porque não é assim, é assim. Então, eu tenho que também utilizar o verbo no sentido da aplicação. Misturar o quê? Isso aqui está tudo misturado, tudo bagunçado. Mas na comida, misturado é aqui, é mexido. Tenho que usar exatamente essa objetividade. Vamos para mais uma frase. 2 pessoas estão passeando na praça de alimentação sem comprar nada. Qual é o sujeito? Pessoas. Quantas? 2. Usando o mesmo raciocínio anterior. Qual o verbo? Andar. Interessa se ele está comprando ou deixando de comprar? Não interessa. Vamos objetivar a coisa? Está só andando, está só passeando. Acabou. Se o surdo perguntar, por quê? Fazendo o quê? Como? Aí você entra no detalhamento. Porque senão, quanto mais detalhado você for, mais ele descarta você, porque ele não está acostumado a construir um raciocínio comprido, largo, detalhado. Ele está acostumado a receber informação objetiva. Pum, pum, pum. Está correto? Não. Porque o mental dele está cada vez mais medíocre e reduzido. Mas isso você não vai poder mudar de uma hora para outra. Você vai mudar quando você estiver na escola. Com a criança você vai ensinar ela por quê, como, onde, de quê, como, quando. Assim que você tem que trabalhar com a criança sua. Vai dar trabalho para o professor e muito mais ainda para o intérprete que diz que não é função dele ser professor. É outro, mentira. Uma merendeira. O vigilante na escola é educador. Dá regras, orienta, determina, manda parar. Como é que o intérprete dentro da sala de aula não é educador? Isso é um absurdo. Isso é um fantoche. E depois ele diz, se não aprendeu, a culpa é do professor. E se aprendeu, foi o intérprete que passou a língua de sinais certinho. Me poupa. Isso é oportunismo. Mas vamos para outra frase. Eu vou para casa mais cedo porque faltou energia e o trânsito é um inferno. Tá. Usando o mesmo raciocínio anterior. O que é que eu vou tirar nessa frase? O que é que eu vou colocar de objetividade nessa frase? Eu vou para casa mais cedo porque faltou energia e o trânsito é um inferno. O que é que não pode faltar nesta frase? Energia. Não tem. Tchau. Não importa se o resto da frase, vou mais cedo, o trânsito é um inferno. Deixa. Não interessa. Tem que ser focal. Palavra-chave. É assim que tem que construir. É assim que vocês têm que começar a trabalhar e aprender a se comunicar com o surdo. Não me pergunte nenhum termo linguístico correspondente a isso aqui. Não. Porque meu conhecimento é prático. Meu conhecimento é de convivência, 14 anos com surdos. Não tenho nenhum curso de linguística ou de letras libras para aprender o nada, para não ensinar nada também. Não é essa a minha proposta, nem meu objetivo. Eu quero tornar a coisa mais fácil, mais prática, mais clara para todos. Vamos para frente. Eu estou muito cansado e preciso de uma cadeira para sentar-me, pois estou ficando velho e meus pés estão me matando. Vamos lá. Nessa frase todinha, dá 2 linhas, uma frase extensa, que para o surdo não vai interessar. O que é que realmente é o foco dessa frase? Estou muito cansado e preciso de uma cadeira para sentar-me, pois estou ficando velho e meus pés estão me matando. Meu prezado, eu quero uma cadeira, que é o mesmo sinal de sentar, porque eu estou cansado. E eu ainda digo, por favor, tchau, mais nada. É assim que tem que ser pensado. E procurem ser mais objetivo, mais direto possível com o sujeito surdo, com clareza. Então eu fiz uma frase, por exemplo, uma vez. Eu não consigo esquecer você. Aí a surda chegou para mim. Problema seu. Vem cá. Lembro sempre de você. Ela disse, eu também te amo. Eu disse a mesma coisa. Foi que mudou. Tem que ser objetivo e direto. Tem que ser claro.
Então procure exatamente essa construção com o sujeito. Montar com palavras-chave, com objetividade e com clareza. Eu tenho nessa imagem o que é que eu vou dizer lendo a imagem? Ah, é uma rua que tem um muro, tem uma pessoa segurando bola, tem poste, tem árvore. Vou ser mais objetivo. Eu tenho uma pessoa, eu tenho bola de soprar que está segurando. Acabou-se. Que são coloridas. Pronto. Se ele perguntar onde, por quê, como, aí você vai respondendo. Então você resuma, para ele ficar mais próximo a você. Isto depois você vai explorar com mais detalhamentos, mais construções. É assim que tem que ser. Joia? Qualquer dúvida, passa para nós. Obrigado.